Última hora, nós estamos no limiar da volta do Senhor, assim cremos, e nós somos o pequenino rebanho que foi mencionado em Lucas capítulo 12, são os que têm pouca força, os que não se consideram maduros ainda, todavia são eles que o Senhor são os que o Senhor agradou dar o reino. E também nós mencionamos que nós somos a igreja em Filadélfia, aquela igreja sem força, pequena, não poderosa, mas Deus tem posto diante dela uma porta aberta. Só lembrando rapidamente a história da igreja descrita no livro de Apocalipse capítulos 2 e 3, quando João foi incumbido de escrever as 7 cartas, cada uma a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, começando com a igreja em Éfeso. E a igreja em Éfeso corresponde àquela igreja do final do século I, onde o apóstolo João deu sequência ao ministério de João em Éfeso, começou a trabalhar, levando as pessoas que desfrutaram de todas as riquezas que Deus deu como revelação ao apóstolo Paulo, e foi trabalhando para que isso seja constituído totalmente neles, nos santos do final do primeiro século. Talvez alguns estivessem cheios do conhecimento na cabeça, mas pouco a pouco João, com seu ministério do Espírito e de vida, foi tornando esse ministério orgânico, e as pessoas foram muito ajudadas em sair do mero conhecimento, mas de se constituir com toda a palavra do ministério de apóstolo Paulo, e assim deu prosseguimento, E a igreja em Esmirna segue a igreja em Éfeso, que vem depois do final do primeiro século e vai até o começo do século IV. É uma igreja que passou por muitas perseguições do Império Romano, que tentou extingui-la, tentou acabar com a igreja cristã, mas graças ao Senhor, pela boa preparação que o ministério de João deu para eles, eles conseguiram permanecer fiéis até a morte, foi uma igreja que não houve nenhuma repreensão a ela, Em seguida veio a igreja em Pérgamo, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, abriu as portas do cristianismo para no Império Romano. Isso aparentemente foi uma coisa boa, deixou de perseguir a igreja cristã. Todavia isso trouxe muita confusão, isto é, muita mistura de joio no meio do trigo. Isso é a parábola em Mateus 13. Então aí muitos falsos cristãos, por querer ganhar privilégios do Império Romano, passaram a se declarar como cristãos, e ali houve um inchaço, E houve um crescimento anormal da igreja. Isso não trouxe benefícios para a igreja. Isso é a igreja, a história da igreja que corresponde ao começo do século IV até o final do século VI. Aí vem a igreja em Tiatira. A igreja em Tiatira, no final do século VI, que dura até os dias de hoje. E essa igreja em Tiatira, houve muitas coisas já consolidadas, muitos erros consolidados, assim como já
o sistema de clérigos e leigos, muito bem já delineado e estabelecido, né? O sistema papal foi totalmente consolidado e assim, né, houve muitos desvios com relação à verdade, com relação à prática, e a igreja se tornou poderosa, né? Ela corresponde à parábola da semente de mostarda, que é a menor semente, né, de todas as sementes. Ela é uma hortaliça, né? Mostarda é uma hortaliça, mas de repente se tornou uma grande árvore onde se aninhavam as aves, que não são aves positivas, né? Então se tornou uma igreja, se tornou poderosa politicamente, economicamente, né? Então essa deformação Deus não quer para a sua igreja. Uma igreja não pode, né, se misturar com a política, não pode se tornar uma igreja poderosa politicamente, né? Tanto é que muitos reis tinham que ganhar aval, né, ou bênção papal para que pudesse, né, administrar o seu país. Então essas deformações começaram a surgir, e aí então houve como reação, veio a igreja em Sardes, que é começo do século XVI, começando com a reforma, e dura até os dias de hoje. Então houve uma restauração, houve uma volta para os princípios, mas também aos poucos caiu, né, nos mesmos erros, e há apenas poucos, né, que fala, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, né, em Sardes. Então, em Sardes ainda há vencedores. Todavia, o Senhor levantou a igreja em Filadélfia como preparação para o final dos tempos. Como eu disse nas mensagens passadas, no século XVIII, o Senhor começou com o embrião, né, do amor fraternal entre os irmãos, isto é, como uma reação de que não há entre os membros da igreja a classe clerical e a classe dos leigos. Não, todos são membros que devem funcionar no corpo de Cristo para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, começou esse embrião no século XVIII, e no século XIX esse embrião mais uma vez se fortaleceu, e no século XX finalmente as bases, né, da igreja em Filadélfia começou a ser, né, consolidada, a visão da igreja, a visão da unidade da igreja, da unidade prática da igreja, né, em toda a Bíblia nós vimos uma igreja em cada cidade. Então essa representatividade da igreja sem divisão, né, começou a se mostrar no século XX, e também muitas verdades começaram a se consolidar, verdade sobre a igreja, verdade sobre o serviço da igreja, a edificação da igreja, né, as verdades sobre o nosso caminho da cruz, negar a vida da alma, e nós vivemos no Espírito, invocar o nome do Senhor, etc, etc. Muitas coisas foram consolidadas. Todavia, né, quando se restaura muitas verdades, existe um perigo de nós, por conhecermos muitas verdades, novamente nós nos ensoberbecemos. Então, no século XX, também havia esse perigo de, né, as pessoas achando que agora, né, os outros estão errados e nós estamos certos, nós temos as verdades, só nós temos essas verdades, e começar a se achar, né, rico e abastado, não é? E dizendo que não precisa de coisa alguma, mas Deus fala, não sabes se tu és infeliz, miserável, cego, pobre, cego e nu, isto é, quando envelhece, se ensoberbece,
os que ganharam a visão na igreja de Filadélfia, se torna a igreja em Laodiceia, que surgiu desde século 19 e 20, né, até o dia de hoje. E é uma igreja que se acha que tem tudo, não precisa de mais nada, não precisa de novas revelações, né, já possui tudo que ela precisa, está tudo ali, né, mas graças ao Senhor, o Senhor nos manteve na linha da igreja em Filadélfia, continuamos sem força, humildes, né, aqui diz, mas nós temos aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta do reino, e a coisa preciosa da igreja em Filadélfia é a palavra profética, né? Os tesouros da palavra profética continuam com a igreja em Filadélfia e não tem cessado de ser ministrado para nós até o dia de hoje. E essa palavra que tem nos pautado, né, para andar no caminho de preparação para encerramento do final dos tempos. Portanto, nós somos esses trabalhadores da última hora. Portanto, queridos irmãos, vamos nos manter nessa condição, não se achar rico, é uma igreja que não se acha rica, não se acha abastada, mas uma igreja que se acha que tem pouca força, mas sempre caminhando de acordo, né, com a palavra profética, crendo na palavra, obedecendo a palavra, não sendo daquela geração incrédula, má e adúltera, mas nós somos da geração, né, do pequeno rebanho, da geração da igreja em Filadélfia, da geração dos trabalhadores da última hora, e dessa forma, queridos irmãos, nós vamos trazer o Senhor de volta. E a igreja em Filadélfia, assim como a igreja em Esmirna, são duas igrejas que não houve nenhuma repreensão, né, para com elas, e também uma igreja que o Senhor pôs diante dela. Ela tem pouca força, mas é o Senhor quem pôs diante dela uma porta aberta. Queridos irmãos, nós estamos experimentando exatamente isso. Nós não temos grande poder político, nós não temos grande poder econômico, nós não somos poderosos neste século, mas nós experimentamos tantas coisas, tantos milagres, Senhor abrindo a porta para nós, não é isso? Só pela comportagem dinâmica, as coisas estão acontecendo entre nós, mais de 10 mil livros, né, sendo semeados cada dia pelos nossos comportores dinâmicos, e as igrejas, os membros das igrejas ativos, não é isso? As mulheres ativas, cuidando, né, da rede de cuidado, das conectadas, e também os jovens, né, com Avança Jovem, o Expolivro já voltou a atuar, graças a Deus, né? Então, queridos irmãos, o Senhor nos deu essas ferramentas, são milagres que nós não tínhamos nenhuma condição, mas graças ao Senhor, porque o Senhor deu para a igreja em Filadélfia uma porta aberta, sabendo que nós temos pouca força, porque a força é do Senhor. Quem tem que ter força é o Senhor, não nós, né? E nós tão somente guardamos a palavra, amamos a palavra profética, nós cremos na palavra profética, nós obedecemos e praticamos a palavra profética, nós não negamos o nome do Senhor, nós amamos o nome do Senhor, não é isso? É esse nome que nos dá força para prosseguir, esse nome que nos dá socorro na hora oportuna, né, nos momentos em que nós nos consideramos, vamos dizer assim, insuficientes, na hora que nós nos sentimos sem força para prosseguir, nós invocamos esse nome nos reanima, nos encoraja a prosseguir nesse momento difícil dos últimos tempos. Então, para essa igreja, né, o Senhor nos deu também provações para passarmos. Nós passamos pelas provações, pela palavra da perseverança de Jesus. Nós, graças a Deus, o Senhor prometeu nos livrar na hora da provação, quando vem a grande tribulação. Eu creio, a igreja em Filadélfia será arrebatado, né, antes que venha a grande tribulação. E
e uma coisa gostosa é que ele promete para a igreja em Filadélfia: venho sem demora. Então não, queridos irmãos, não desanimem, o Senhor virá sem demora. Apenas conserva o que tens, para a igreja em Filadélfia, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus e do novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças ao Senhor, né, que o Senhor tem nos dado tanta graça. Nós não somos merecedores. Eu me sinto, queridos irmãos, toda vez que nós recebemos uma grande revelação, eu sempre digo para o Senhor: Senhor, quem somos nós? Nós não somos ninguém, não somos nada, não somos merecedores de tanta revelação, mas aprove ao Senhor, né? Aprove ao Pai, agradou-se ao Pai, né, nos dar o seu reino. Portanto, vamos prosseguir pregando o evangelho do reino. Somos pequeninos, mas vamos ser fiéis à palavra que o Senhor tem nos dado e continuamos a depender do nome do Senhor no prosseguimento